Então, é até interessante falar sobre isso, porque o autismo chegou na minha vida através do meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho de 10 anos, o Cauã, que ele foi diagnosticado com autismo aos 3 anos de idade. E assim, era uma coisa muito nova pra gente, assim, na família, mas é ao mesmo tempo interessante, porque até mesmo meus irmãos falavam, né? Porque eles falavam, a primeira pessoa que começou a identificar alguma coisa no Cauã foi o Rafa. Ele viu, ele, mesmo sem saber do autismo, eu percebi que ele tinha algumas coisas diferentes. E assim, muitas coisas se assemelhavam. Eu olhava pra mim e falava na infância, mas pô, parecido, alguma coisa. Puta, eu fazia a mesma fita, né? E ele não é verbal, né? Sim. Ele é uma criança não verbal. E assim, aí ele teve diagnóstico cedo. E assim, eu preciso ver esse negócio do autismo para mim conseguir lidar com meu sobrinho, porque ele já tem o nível um pouco mais avançado de autismo e tal, e já gera uma dificuldade um pouco maior, tal. E eu falo, eu preciso pesquisar essa parada aí para ver como é que funciona, tal. E nisso que eu fui pesquisar, tal, o Google, YouTube, lendo alguma coisa, e eu comecei a me encaixar, cara, nos sinais assim. Aí eu fui pegando da infância, adolescência. Quando chegou na adolescência que eu comecei a falar, pô, mas eu era muito assim, eu fazia muito isso. E na fase adulta, quando chegou, eu falei, não tenho mais dúvida disso. Aí bateu aquela coisa, comecei e tal, ficar muito vidrado mesmo em pesquisar e tal. Aí eu resolvi procurar ajuda psicológica tal, para fazer um acompanhamento. E foi justamente na época da pandemia, né? Acho que muito tempo em casa, você tem muito tempo para fazer algumas coisas. Sim. Acho que foi o momento que eu parei para falar, pô, eu vou correr atrás dessa parada aí. Perfeito. E aí eu, fazendo as coisas, fiz alguns testes na internet, que o teste ele serve para te dar um norte, mas não é um diagnóstico, né? Aí eu consegui marcar um profissional, fiz os acompanhamentos, avaliações, e até que chegou no diagnóstico de autismo. E além do autismo, eu tenho o TDAH e o TOC também. Puta. Que veio aquele combo, né? Já vai direto. Falar, pô, mas assim, a gente fala, tem um lado ruim, mas você vê que tudo se encaixa. Sim. No final de tudo vai se encaixar e tudo tem uma explicação, tem uma resposta, entendeu? Sim. E assim, eu posso falar resumidamente, fui buscar por causa do meu sobrinho e acabei me encontrando no espectro autista também. Cara, TDAH